tu pensas sobre Stalin? Um herói de guerra? O primeiro líder da União Soviética? Um ditador cruel que matou a sua própria população? Eu sou a História do Mundo. E esta é a história de Stalin. Antes de começar o vídeo, quero apenas dizer que este vai ser o único vídeo do canal no qual eu estou aqui a falar baixo e com um ruído de fundo. Portanto, peço desculpa em qualquer barulho de fundo ou interrupção. Eu quero começar este episódio, quero começar esta série de canal, quero começar estes vídeos em grande e quero começar mais cedo. É uma vontade minha, já há umas semanas atrás. Eu tenho vontade de fazer este vídeo desde a história de Salazar, que fiz nos tempos de Portugal Mapper. Portanto, ok. Stalin é o pseudónimo de Joseph Vissarionovich Djokanovic, nascido em Gori, na Geórgia, no dia 18 de dezembro de 1878. Filho de um sapateiro e de uma costureira, foi seminarista quando adolescente. Em 1899 foi expulso do seminário e iniciou a sua militância anticzarista e revolucionária. Entre os anos 1902 e 1913, ele foi preso e exilado 6 vezes. Depois de 5 fugas, recebeu o nome de Stalin, que significa homem de aço. Em 1917, Stalin participou da Revolução Russa ao lado de Lenin e teve importante papel na Guerra Civil, que desagregou o regime czarista. Depois da vitória do movimento, Lenin chefiou o governo até a sua morte em 1924. O poder soviético foi então disputado por Leon Trotsky, chefe de exército, e Stalin, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Stalin, que pregava a consolidação interna da revolução, a estruturação de um Estado forte e a implantação do socialismo no seu país, para depois tentar expandir a revolução para a Europa, saiu vitorioso. A organização burocrática do Partido Comunista deu a Stalin o controle da máquina de governo. Com o apoio dos presidentes de Soviets de Leningrado, Zinoviev, e de Moscovo, Kamenev, Stalin obrigou Trotsky a demitir-se do cargo de comissário de guerra e deixar o país, exilando-se na Turquia. A partir de 1928, a economia soviética sob o comando de Stalin viveu a socialização total, com a abolição da NEP, política adotada por Lenin, e a instauração dos planos quinquenais, elaborados por Gosplan, órgão encarregado de planificação económica que objetivavam modernizar e industrializar a União Soviética. Nacionalista ferrenho autoritário, mais atento aos interesses da União Soviética e de poder pessoal do que os princípios ideológicos do comunismo, logo exercia o poder supremo do país. O primeiro plano, de 1928 a 1933, buscou o aumento da produção de maneira global, estimulando a industrialização, sobretudo a siderurgia e a maquinaria. No meio rural, foi instalada a coletivação agrícola, implantando-se as fazendas estatais e as cooperativas, processo que levou à morte de milhões de camponeses. Com o segundo plano quinquenal, na década de 30, a indústria pesada ainda era prioridade e mostrava grande progresso. Teve início a implantação da indústria produtora de bens de consumo. O terceiro plano quinquenal, iniciado em 38, visava desenvolver a indústria especializada, especialmente em química, mas não pôde ser colocado em execução graças à explosão da Segunda Guerra Mundial. Stalin levou adiante uma tensa política de centralização de poder. Usando métodos de extrema violência, reafirmou sua autoridade ao afastar todos os potenciais opositores por meio de julgamento, condenações, expulsões de partido e punições. Em processos que ficaram conhecidos como expurgos de Moscovo, ou então o aprisionamento desses tais opositores nos gulags. Antes e durante, depois da Segunda Guerra Mundial, sem alarde, inúmeros líderes políticos e cidadãos comuns foram aprisionados nos tais gulags, executados ou mandados para prisões em regiões remotas da Sibéria, em 1940. Trotsky, que estava exilado no México, mas continuava fazendo oposição ao governo stalinista, foi assassinado a mando de Stalin. Com um governo forte e uma economia em crescente desenvolvimento,
A URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, começou a se transformar em potência que teve papel decisivo na Segunda Guerra Mundial, o que levou a se dividir o poder global com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Stalin faleceu em Moscou, na União Soviética, no dia 5 de março de 1953.